Bom, em termos de literatura, de produção literária, antes de falar sobre o nosso autor, que temos uma questão do Enem a resolver, também cubano, temos um cubano que é talvez o maior poeta cubano conhecido, já morto, obviamente. Ele viveu no século XIX, início do século XX, e se chama José Martí, que é esse carinha aqui. Não tem o rosto dele, mas está aqui o livrinho dele. Desse livrinho, eu digitalizei esses 2 poeminhas para vocês. Sobretudo esse segundo aqui, para quem viu La Casa de Papel, tem um momento na terceira temporada, se não me equivoco, o personagem Berlim, ele cita um poema, se não me equivoco. E é esse poema aqui do José Martí. Mas primeiro vamos olhar para o primeiro poema, né, que também é muito conhecido dele, está presente em vários lugares, sobretudo nas canções, no folclore da América Latina e no Caribe. Diz o seguinte: Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy. Yo sé los montes extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina beleza. Então esse poeminha dele aqui o fez muito conhecido. Ele foi embaixador, participou também de alguns governos e foi um diplomático muito progressista e muito à frente do seu tempo. E deixou como herança alguns versos aí que participam do intertexto do mundo, né, do mundo simbólico até hoje. Esse outro aqui, inclusive, foi resgatado em La Casa de Papel, e eu vou recitar para vocês, né? E ele diz o seguinte, aqui: Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Então, gente, esses 2 poeminhas de José Martí, para que vocês conheçam, se um dia escutarem falar em José Martí, alguma coisa do estilo, saibam que é um cubano muito importante, que não é esse aqui, é esse outro aqui. Tá bom, gente? Por outro lado, temos o nosso autor, que temos uma questão do Enem dele a resolver, né? Que é esse carinha aqui, ó, Nicolás Guillén, um cubano herdeiro de José Martí, que quando José Martí já era velhinho, ele recém estava nascendo, e ele viveu o processo antes de Cuba, antes da Revolução de 59. Ele tem um poema que nos diz o seguinte, né? Cuba estava, contexto histórico, né? Cuba estava vivendo um momento pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês vejam que esse poema aqui, como diz, é março 12 de 1949. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. A partir daí se instala a nova guerra, né? Uma guerra diferente que a tal da Guerra Fria. E o mundo se estabiliza em 2 eixos, né? O eixo que é a União Soviética e a sua órbita socialista no mundo. E, por outro lado, os Estados Unidos começam a irradiar poderes, se estabelecer seu exército, né, o seu poder bélico em regiões distintas do globo, sobretudo de Cuba, que está pertinho. Então, começa a firmar alguns tratados, o Tratado Econômico da OTAN, do Atlântico Norte, com a Europa, com o Canadá, com o México, e também subjuga a América Central, né, países pequenos que não tinham tanta força frente aos Estados Unidos, e os Estados Unidos mete o dedo em quem iam ser as pessoas dos governos dos países para ditar uma política econômica e uma política diplomática também em Cuba. E aqui, em Adivinança, Nicolás Guillén denuncia isso e faz poesia com isso. Então ele diz: ¿Quién es el genio al revés? Yankee en vez de ser cubano, que al gobierno americano obedece en 4 pies. ¿Quién mascullando en inglés nuestro honor empeña y fía? Yes, diciendo cada día, sin sentir rubor o pena, de plata la bolsa llena, mas la cabeça vazia? Então ele diz, né? Quem é esse gênio ao contrário? Yankee, né, com o nome para um norte-americano, em vez de ser cubano, que ao governo americano obedece de 4 pés.
Quem mascujando, né? Mastigando, falando mastigando em inglês, nossa honra empenha e fia. Yes, dizendo cada dia, sem sentir rubor ou pena. De prata a bolsa cheia, mas a cabeça vazia? Ele diz isso, né? E joga uma solução aqui e indica quem que era o agente de Truman, né? Daquele presidente norte-americano Truman, que estava à frente do poder Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial e empenha uma doutrina, né? Uma doutrina contra-comunista, né? Aliado com Churchill, aliado com vários outros. Então, Nicolas Guillen, ele denuncia isso nesses dois poemas aqui, tá? Que ele diz de maneira mais explícita, né? Cuidado, cubano que sin saber lo que otra guerra traerá. ¿No ves que Truman está sembrando el crimen doquier? Joven, anciano, mujer, acuérdate de Martí. Lucha por la paz y así no des a Truman la mano, porque esa guerra, cubano, será também contra ti. Então aqui ele denuncia Truman, né? Exatamente. E cita José Martí, que é o nosso autor que falamos dele antes. Também em 49. Então, a gente sabe que são pessoas proeminentes na literatura e que fizeram algum tipo de denúncia. Sabendo um pouco sobre isso, fica mais fácil resolver essa questão aqui que eu deixei da aula passada, né? Que está no Enem de 2015. Ele diz, caña. El negro junto al cañaveral. El yanqui sobre el cañaveral. La tierra bajo el cañaveral. Sangre que se nos va. Ou seja, no Songo Rocosongo, Nicolas Guillen faz uma denúncia de uma realidade nos cañaverales, que é a cana-de-açúcar, né? Canha de açúcar. Então ele diz aqui no enunciado do Enem e nos pergunta, vejam bem. Nesse poema de Nicolas Guillen, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições, junto, do lado, sobre, por cima, e baixo, embaixo, são usadas para indicar metaforicamente, ou seja, de maneira não literal. Letra A. Desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Desordem? Eu acho que as coisas estão bem encaixadinhas ali. Ele coloca uma coisa em cima, outra coisa embaixo, uma coisa junto. Não tem desordem aqui. Tá tudo bem organizado, inclusive. Demasiado organizado. Letra A não é. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar. Eu acho que um está sobre o outro, eu acho que não é nem diplomático, acho que até é opressivo, né? É opressor, é violento, um em cima do outro, inclusive com sangue, né? Com sangue, desculpa, la sangre. Então acho que isso aqui não é nada diplomático, né, gente? Letra B não é. Letra C, localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. Não fala sobre que localidades é, né? A gente sabe que é de Cuba, poderia ser sobre Haiti, poderia ser sobre Porto Rico, poderia ser sobre qualquer lugar, mas não fala sobre isso. Isso está presente no intertexto, mas não é isso o foco da coisa, né? Sobretudo com junto, sobre e baixo. Não é isso. Localidades da América Latina não fala de lugares. Nesse sentido, pelo menos, não. Não é. Nos resta a letra D e letra E. Letra D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana-de-açúcar. Olha, essa aqui pode ser, né? El negro já é o sujeito da coisa, que trabalha no plantio de açúcar. Um assunto bem conhecido nosso, né? Na escravidão brasileira. O norte-americano é o Yankee sobre isso, né? Dono disso. A terra embaixo da cana-de-açúcar, do plantio. E o sangue que nos vai embora. Gente que morre nesse tipo de situação. Então são relações sociais isso, né? Acho que na sociologia você deve estar vendo alguma coisa nesse sentido. São relações sociais, com certeza. Então a D é uma forte candidata. Vamos ver a letra E. Funções particulares de cada profissional na lavoura de cana-de-açúcar. Gente, profissional, num contexto de praticamente escravidão, ou de semi-escravidão, não é nada profissional, né? Acho que o sangue e morte não vale insalubridade, não vale nenhum salário. Então não é uma função particular de cada profissional. A nossa resposta é a letra D. E veja, isso aí caiu no Enem, gente, 2015. Fiquem atentos. Letra D. Que em Libras é assim, né? Devem estar vendo ao contrário, não sei se é assim ou assim, acho que é assim. Letra D.
Bien, gente, seguimos. Esse aqui fala sobre El Salvador, que é outro país da América Central, né? Que é uma propaganda de governo, institucional. E diz o seguinte: não le demos água al dengue. Não é não, né? Le é a ele. Demos do verbo dar, né? Não lhe demos água al dengue. Vejam que o al é a fusão da preposição a e o artigo definido masculino o seria, né? Ao dengue. Vejam que dengue é masculino em espanhol, né? El dengue, água al dengue. Isso vimos nas outras aulas, né? E aqui diz o seguinte: tapar bien los recipientes donde guardamos el agua para nuestro consumo. 1. Lavar periódicamente las pilas y, en el caso de almacenar el agua, utilizar bolsa matalarva. 2. Eliminar de nuestro hogar cualquier objeto inservible, botellas, latas o llantas donde se acumula agua. Llantas son pneus velhos, llantas. Cambiar el agua del bebedero de los animales diariamente. Bebedor dos animais, né? Limpiar canaletas y evitar cualquier agua estacionada. Cambiar el agua de los floreros cada 3 dias. Então são instruções, né? Vejam, o enunciado diz: os programas de prevenção à dengue não estão restritos às cidades brasileiras, é no mundo inteiro. No material elaborado sobre esse tema pelo Ministério da Saúde de El Salvador, país da América Central, objetiva-se, letra A, apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção da doença. Ações necessárias, beleza. Mas uma sequência, um passo a passo, faça isso, depois faça aquilo, como para montar uma caixa, tá estranho, né, isso aí. Ainda cabe, mas tá estranho, né, porque é uma sequência. Apesar de ter números ali, mas tá estranho isso. B. Instruir o leitor sobre como impedir a formação de criadouros de mosquito. Pode ser. Descrever como se dá a proliferação do Aedes aegypti em El Salvador. Proliferação de Aedes aegypti, descrever como se dá, acho que, na verdade, está evitando isso, não descrevendo como é, né? Então, letra C não é. Convencer o leitor sobre a necessidade do tratamento da doença. Prevenção, não é tratamento, né? Isso aqui não é. Relatar experiência sobre como lidar com a multiplicação do Aedes aegypti. Tem a ver com experiência, mas não está relatando, né? Está indicando instruções de como se comportar para a prevenção. Então não está relatando experiência, não é um relato, não relata nada isso aqui. Então entre A e B. Vejam bem, né, gente? Se feito uma ação, 2 ações, 3 ações, eu vou olhar tudo isso aqui e vou olhar para a minha realidade e vou dizer, eu preciso fazer isso e aquilo. E não necessariamente um passo a passo ordenado. Então não é a letra A, porque não apresenta uma sequência. Isso aqui nos instrui. E a nossa resposta é a letra B. De acordo? Qualquer dúvida me mandem, tá, gente? Mas é a letra B. Perfeito?